Fala, brother! E aí, bicho? Olha só o que Craque Neto falou sobre França e Espanha. Vê só que pebla, olha só. Jogo. Da minha parte não faltou aviso, né? A gente vinha dizendo que a Espanha é um adversário difícil para a França. Argentina e Espanha, final. A final do Vamp é Argentina e Espanha. Ele vai ficar jogando na minha cara. Ele vai ficar falando, acertei de novo, acertei de novo. Eu não tô acreditando. A Espanha deu uma aula de defesa nesse primeiro tempo. Eles anularam completamente a França. Na boa. Ela fez o jogo perfeito. Tem determinados jogos que o jogo é perfeito do adversário. E quando o jogo foi perfeito contra uma seleção francesa que não se achou por causa do jogo perfeito. Por que o Olise não jogou? Porque os caras marcaram. Olha só, quem que apostou na França aí, cara? Eu acho que 90%, né? A grande favorita, eu mesmo acreditava nisso. A Espanha não veio jogando nada. Mas chega no vamos ver, no pau a pau, cadê Mbappé, cara? Ele mal mostrou as caras, né? Moleque de 18 anos, botou pra descer aí no jogo, né? A gente falou com o Quesada hoje, com o Capelanes. Eu acho que quando você tem um time que ataca como a seleção francesa e que ao mesmo tempo Ulisses, Quesada, Zaidan, Capelanes, todo mundo, Bruno Milho, quem quer que esteja. Porra, cara, Mbappé tá uma beleza. Aqui pra Espanha, ó. Bebam água, cara. Mas é uma seleção que defende. Então, é tudo isso que a gente quer de um time, do Corinthians, que a gente quer do seu time, Palmeiras, São Paulo, tudo isso que a gente quer. E eles fazem muito bem isso. A seleção francesa é a melhor do mundo, mas enfrenta uma seleção que é a seleção espanhola sem só um craque, pra mim. Um fenômeno, que é o Rodri. O restante não é, sabe? E tem aí o Yamal, que é um jogador que pode vir ser craque. Tô falando de Copa do Mundo. Porque craque de Copa do Mundo é o Mbappé. É o Mbappé. Agora, entender que a Espanha esconde essa bola, tem a posse de bola, como que a França vai entender esse jogo para atacar e para defender. Isso o Yamal vai estar no jogo hoje, porque se ele tiver e partir para cima, tem que ficar esperto a seleção da França. Olha o resto disso aqui. A Espanha tem que atacar, porque ela está com a posse de bola. E quando ela fez isso, ela fez o jogo perfeito. Tem determinados jogos que o jogo é perfeito do adversário. E quando o jogo foi perfeito contra uma seleção francesa... Você vai falar Bruno Militão, porra? Que porra é essa, cara? Você tá doidão? Tá usando drogas, cara? Você tá usando entorpecentes? Hã? Eu fiquei feliz, tá, da França ter perdido. Na realidade, eu preferia que eles tivessem ganhado da Argentina, né? Porque se a Argentina não ganhar amanhã, cara, ninguém ganha mais, tá? Eu vou te falar, vai ser o jogo... A Inglaterra sabe, passou aí, cara, é pau a pau. Agora vê só. Jogão, hein? Jogando a Espanha, domínio de bola, pá. Neto aí apostou na França, pilhado, vê só o que passa. Obrigado por me fazer perder R$200 pro Vampeta. Por ter que aturar o Vampeta de novo. Ele vai ficar jogando na minha cara. Ele vai ficar falando, acertei de novo, acertei de novo. Ele acertou no Brasil e Noruega. E agora ele acerta na França e Espanha. Ele me ganhou R$200 por causa dessa França amarelona. E eu tô aqui, no estádio, perdendo pro Vampeta. Tem coisa pior? Não tem. Cara, ele vai jogar tanto na minha cara. Mas ele vai falar tanto na minha cara. E eu vou ter que aturar. Porque ele tirou onda mesmo. Ele falou, a Espanha vai ganhar. E a Espanha ganhou. A Espanha ganhou. Comigo no estádio. Obrigado, França. Obrigado por aturar o Vampeta. Eu não tô acreditando que eu vou ter que aturar o Vampeta de novo. Da minha parte não faltou aviso, né? A gente vinha dizendo que a Espanha é um adversário difícil para a França, que a Espanha criaria dificuldades e foi assim no primeiro tempo. Estamos agora no intervalo do jogo disputado em Dallas e a Espanha vai vencendo por 1-0, gol de pênalti de Oyarzabal, pênalti tolo até cometido pelo Digne no Lamine Yamal. Mais finalizações da equipe espanhola, teve duas chances mais claras, a França pouco criou, pouco chegou, visivelmente nervoso o time francês com as dificuldades impostas pela Espanha. E, como se esperava, repito, não faltou aviso. Tudo isso a gente falou antes do jogo, dias antes do jogo, e também do posse de bola pela manhã lá no UOL. 55% de posse de bola da Espanha no primeiro tempo. A Espanha teve o controle do jogo, seguiu aquele roteiro que a gente já esperava, já imaginava. E a França claramente
eu não diria surpreendida, porque sabe-se muito bem como atua o time espanhol. Mas a França, incomodada com esse cenário, não rendeu. Não rendeu, ainda perdeu o Saliba contundido durante o primeiro tempo, teve que fazer uma troca forçada do técnico Deschamps, logo depois do gol que abriu a contagem. Vocês me desculpem, mas serei um pouco cabotino. Bem, não faltou aviso, né? Foram várias vezes que eu falei que a Espanha seria um adversário difícil para a França, que o favoritismo francês era exagerado, muita gente achando que a França já estava na final, que seria campeã antecipada, comparando ao Brasil de 82. No programa Posse de Bola do UOL, inclusive, na manhã dessa terça-feira, eu dei um destaque inicial justamente sobre isso, reforçando o que eu vinha dizendo. Cuidado com a Espanha. Acompanhei de perto, gente, em 2010, o título espanhol. E na semifinal, diante da Alemanha, foi a mesma coisa. A Alemanha havia feito 4-0 na Argentina, que era um time muito desorganizado. O técnico era o Maradona. Maradona era tudo menos técnico. E os erros do Maradona deixaram a Argentina vulnerável e um placar de 1-0 virou 4-0 para a Alemanha. E todo mundo fascinado com aquilo. E eu dizia, cara, aquele jogo foi um jogo atípico. A Espanha é um time muito difícil, competitivo, toma pouco gol, ganha de 1-0, mas ganha. Resultado, 1-0, gol do Puyol. Trabalhei nesses jogos. Tanto o jogo dos 4-0 da Alemanha sobre a Argentina, como a vitória espanhola sobre os alemães por 1-0. A Espanha jogou legal? Vai fazer frente à nossa querida Argentina? Será que vai ser um jogo bom? Eu acredito que sim, tá? Deve ser um jogo bem pegado. Vamos ver se a Argentina vai roubar agora, né? Deve ser um jogo bem roubado amanhã, hein? Então, Inglaterra aí, ó, tamo junto. Vamos pra cima, Argentina fora. Final, Espanha e Inglaterra. Vai ser um jogo pegado, porque a Inglaterra, cara, faz 1000 anos que a Inglaterra não ganha um título mundial. Você viu agora, cara, vamos virar uma geração. Cara, o Harry Kane vai virar um craque geracional, cara, se fizer um gol na final.